Bem-vindo ao parágrafo secreto. Coloque seus fones e ouça O Caminho dos Deuses, de John Gwynne, uma jornada épica. Capítulo 18. Varg. Varg caminhava pelas ruas de Liga, com Svik e Ri a guiá-lo. Em pouco tempo, com a ajuda deles, tinha adquirido 2 túnicas interiores, bragas de lã, uma túnica cinzenta com uma trama espinhada, vinigas com ganchos de bronze, carbatinas de pele de cabra, um gorro e umas meias de malha nalbinding, luvas de cabedal forradas com carneira, um cinto com fivela de bronze, um seax numa bainha de couro simples com um cabo de armação de alce e um belo manto de pele de foca. Para além de uma saca de cânhamo onde guardar tudo. Sentia-se como um jarro rico, com os comerciantes a adulá-lo. Sabia que isso nada queria dizer, que o faziam por causa do seu dinheiro e dos 2 guerreiros jurados de sangue que o acompanhavam, mas parte de si sentia-se bem. Era uma sensação estranha, que ele não conhecia havia muito. Viu o vendedor que lhe dera o cutelo e deixou-lhe uma moeda, pois o homem fora amável consigo quando não passava de um servo ninho. E pagou a Svik e Ri uma malga de guisado e uma fatia de pão. E um naco de queijo? Perguntou Svik ao comerciante de um modo traquinas. Gostas de queijo, não gostas? Comentou Varg. Quem é que não gosta? Replicou Svik, a franzir o sobrolho enquanto aceitava o pedaço. Depois seguiram caminho e Ria parou numa banca que tinha facas e machados expostos numa mesa cujas pernas eram de cavalete. Precisas disto, disse ela, a tomar o peso a um machado. Mostrou-lhe e Varg pegou-lhe e sentiu-lhe o equilíbrio. O cabo era curto, a cabeça da arma curva e invulgarmente pesada. Estava familiarizado com machados, pois abatera muitas árvores e cortara uma montanha de lenha nos anos que passará na quinta de Kouskin, mas nunca sopesaram assim. Tem mais peso para ser lançado, disse Svik. Vê a curva no punho e na lâmina. Ah, disse Varg, a bater com a cabeça do machado na palma da mão. Alguma vez lutaste com um machado? Perguntou-lhe Ria. Não. Já te disse, só com os punhos. Pois bem, então devias ter um machado. Vais ter uma lança e não tens dinheiro para comprar uma espada. Nem sabes usá-la, acrescentou Svik. Ainda cortavas metade da cabeça. Lança, seax e machado são bons pontos de partida. E é sempre bom ter umas quantas lâminas no cinto, disse Ria. Nunca se sabe o que está à espreita na curva da estrada. Varg não sabia bem o que sentir em relação a toda aquela conversa de guerra. O pensamento que o motivara tinha sido vingar Fria, fazer o assassino da irmã gritar. Parecia-lhe estranho e desleal permitir que algo mais ocupasse espaço na sua gaiola de ideias. É a minha forma de cumprir a jura. Um caminho sinuoso, mas é a única forma de avançar. Fico com o machado, então. Disse ao mercador, e tirou mais moedas da bolsa. E aquilo? Perguntou, a apontar para uma bela cota de malha brinja pendurada num cabide, com as argolas rebitadas a luzir, oleadas. Não tens dinheiro para isso, disse Svik. E, para mais, é melhor ficares depois com uma que tires ao cadáver de um inimigo, explicou Ria. É melhor conquistá-la num combate. De que outra forma vais ganhar a tua fama de guerreiro? E fitou-o como se ele fosse aluado. Passou-lhe pela cabeça que, se lutasse com um guerreiro que já usasse uma cota de malha, o provável era que esse guerreiro fosse competente, de certo mais do que ele, para além de ter o benefício e a proteção da malha de metal, pelo que não lhe parecia ter grandes hipóteses de sobreviver o suficiente para tirar a brinja ao cadáver de um inimigo. Já para não falar de que nunca na vida tinha pensado em vir a ter fama de guerreiro. Mesmo quando lutava no ringue, isso era apenas pela refeição seguinte, e depois porque Kouskin não lhe dera alternativa. Uma cota de malha é uma maravilha, comentou Svik, e dá muito jeito para impedir que aço aguçado nos toque no corpo, mas o mais importante é isto, disse ele, a tocar num elmo simples em cima da mesa. 4 placas de ferro arrebitado com bandas e uma guarda para o nariz. Um golpe no corpo, e poderás viver. Um golpe na cabeça, encolheu os ombros. Varg pegou no elmo e espreitou-o lá para dentro, viu o forro de carneira e tiras de couro para o ajustar. Experimentou e afivelou a tira do queixo. Bom,
disse Ria, a dar-lhe um carolo. E esconde o teu cabelo, o que também é bom, comentou Svik. Sugiro que andes sempre com isso na cabeça até teres um cabelo tão comprido e bonito como o meu. Ria resfolegou. Olha, disse ele, a apontar para mais artigos expostos em cima da mesa. Havia sílex e ferro para sandálias, anzóis e intestinos de animais para cozer feridas, rolos de ligaduras de linho, e mais uma peça de ferro presa a um cabo curvo de madeira e couro. O que é isso? Perguntou Varg. É um ferro para cauterizar feridas, respondeu Ria, agitando as sobrancelhas perante tanta ignorância. Compramos tudo o que precisas para abrires buracos no corpo de outras pessoas, sorriu Svik. Mas tens de tomar precauções para o caso de alguém te abrir um buraco no teu. Sensato, resmungou Varg, a sentir que marchava cegamente por um caminho do qual não seria capaz de regressar. Bom, estamos despachados, então, disse Ria, olhando para o sol no céu. É melhor voltarmos. Varg tinha tirado a túnica e as bragas velhas para uma fogueira que ardia num espaço exterior, perto das traseiras do salão do hidromel, por baixo de uns desfiladeiros baixos e de pinheiros, juntamente com os sapatos, que tinham mais buracos do que couro. Depois esfregou o corpo em água gelada que havia num barril, usando um esfregão rijo de pelo de cavalo ensaboado com cinza e gordura. Svik levará-lhe uma travessa de cordeiro frio e picles enquanto ele se vestia, e Varg devorara a carne fumada enquanto apertava bem as vinigas à volta da barriga das pernas e afivelava o cinto. Por fim, passou a tira do queixo do elmo de ferro pelo cinto e fechou-a, para que o elmo ficasse pendurado juntamente com as armas. Era estranho sentir o peso do machado, do seax, do elmo e do cutelo pendurados no cinto, para além da bolsa, e parecia-lhe inimaginável vestir-se assim. Mas sabia-lhe bem estar limpo e usar roupas tão boas que nunca as teria vestido até morrer, caso tivesse ficado na quinta de Kolskin. Sentiu um sorriso a repuxar-lhe as comissuras da boca e desejou que Fria pudesse vê-lo. Recordá-la fria e caída no chão dissipou-lhe o sorriso. Melhor, declarou Svik, mirando Varg enquanto este se endireitava. Já não pareces um servo, nem um pedinte ninho. Oh, e isto é teu, um presente do Glomir. Disse-lhe, a mostrar o escudo pintado de preto que Varg usará no treino do dia anterior. Pô-lo às costas e pegou na saca onde tinha tudo o resto que comprará em liga. Logo uma trombeta começou a soar e Svik apressou a entrar no pátio, onde Jarl Logur e a sua mulher Salo estavam junto às portas abertas da casa, com uma dúzia dos seus guardas em redor. Glomir posicionara-se à frente dos jurados de sangue, usava uma brinja cintilante, tinha um elmo de ferro pendurado no cinto e o machado longo nas mãos cerradas. Atrás acumulava-se uma mole de guerreiros, com os escudos pretos e salpicados de vermelho às costas, uma mistura de brinjas, túnicas de lã e couro cozido e endurecido, lanças e machados longos nos punhos e apoiados nos ombros. Os dois senhores saudaram-se com um aceno de cabeça e depois Glomir liderou os seus guerreiros para fora do pátio. Viu Varg e Svik na lateral do pátio. Disse qualquer coisa e estendeu a mão, ao que Volume lhe passou uma lança de cabo de madeira de freixo cinzento, com uma bainha de couro por cima da ponta. Isto agora é teu, disse Glomir a Varg, atirando-lhe a lança. Ele conseguiu apanhá-la sem grande embaraço. Pertencia ao Aslug, cujo lugar no banco dos remos vais ocupar. Era um bom homem, mas não o suficiente para manter a cabeça. Já não vai precisar da lança, pois seguiu pelo caminho das almas. Que te traga fama de guerreiro. Varg assentiu com a cabeça, sem saber o que dizer, e depois o chefe passou por ele, conduzindo os jurados de sangue pelas ruas de Liga. Varg e Svik juntaram-se ao final do exército de guerreiros a marchar. Passaram por uma rua larga e as gentes afastavam-se para lhes dar passagem. Como está a cabeça? Perguntou-lhe uma voz, era Torvik, o aprendiz de ferreiro. Como se o teu ferreiro estivesse lá dentro, a esforçar-se por sair com um martelo. Ah, riu-se Torvik. O hidromel é uma espada de 2 gumes, não é? Exclamou, a esfregar as próprias têmporas. Torna o mundo melhor durante algum tempo, e depois torna-o pior. Muito, muito pior. Seguiram em frente, numa marcha pouco disciplinada.
O jarro Logur é bom para os jurados de sangue, comentou Varg, a pensar na quantidade de comida e de hidromel que os guerreiros deviam ter consumido em 7 ou 8 dias. Sim, mas os jurados de sangue têm-no tratado bem, respondeu Torvik. Então, a relíquia divina no salão do hidromel do Logur, foram os jurados de sangue que lhe a deram. Uma relíquia? Sim, uma lasca da trompa Vacna, que convocou os deuses para a planície da batalha no dia da Gufala. Está embutida na viga de madeira por cima do trono do Logur, e tem-no ajudado a enriquecer. Ah! Varga acenou com a cabeça, a lembrar-se de ter visto uma lasca branca como osso na viga, e de ter sentido algo estranho a emanar dela. As relíquias tinham poder, todos o sabiam. A rainha Elka subira ao seu trono em tão pouco tempo porque desenterrara o esqueleto de Orna, e as asas da água gigante abriam-se sobre a fortaleza de Elka, em Darro. O Glomir foi muito generoso com o Logur. Não foi o Glomir, corrigiu Torvik. Foi o Quebra-Crânios. O nosso antigo chefe. Quebra-Crânios? Perguntou Varg, a recordar histórias contadas por servos à volta da fogueira, na quinta de Kouskin, as quais falavam de um guerreiro terrível e impiedoso. O Quebra-Crânios morreu, mas os jurados de sangue continuam vivos, disse Svik, e tem feito mais pelo Logur do que dar-lhe um pedaço partido de cornos de vaca. Que fazem então os jurados de sangue? Perguntou Varg, querendo saber mais daquele grupo do qual começava a fazer parte. Protegemos este porto de piratas e saqueadores, respondeu Svik. Somos os lobos que protegem as ovelhas. Eu julgava que os lobos comiam ovelhas, disse Varg. Svik sorriu-lhe. Às vezes comemos. Encolheu os ombros. Mas não as que nos pagam. A multidão levava as docas, onde Varg percebeu de imediato que algo se passava. Pessoas fugiam, estivadores, comerciantes, vendedores. Alguns guardas do jarro Logur, empunhando escudos azuis, corriam no sentido contrário. Varg foi um dos últimos jurados de sangue a deixar a multidão e a entrar na zona das docas. Ouviam-se gritos, a batida de muitos pés em pedra e, sobre tudo isso, o som de cascos. Glomir guiou os jurados de sangue em frente, rumo ao navio, o lobo do mar, enquanto gente continuava a correr e a gritar e o som de cascos se tornava mais intenso. Varg esforçava-se e saltava para ver por cima das cabeças dos guerreiros. E depois um espaço abriu-se diante dos jurados de sangue, as lajes da doca desertas à medida que se aproximavam do pontão a que o lobo do mar estava amarrado. Uma fileira larga e longa de cavalos barrava-lhes o caminho, e eram montados por guerreiros de elmos de ferro e plumas de crina de cavalo e couraças compridas de armadura lamelar. À frente encontrava-se Jaromir, com Ilha a seu lado. Tinha na mão um arco curvo com uma flecha a postos. Glomir deu mais uns passos e depois parou e ergueu uma mão. Os jurados de sangue ondearam até se deterem atrás dele, espraiando-se pela rua. Tiraram os escudos das costas, agarraram-nos com os punhos cerrados, puseram os elmos na cabeça. Os cães-lobos de Edel rosnavam. Jaromir tocou com os calcanhares da montada e o cavalo avançou diante da massa de Drusina, cujas lanças refulgiam à luz do sol primaveril. Ia visitar o vosso jarro Logur com a minha petição, e levar-lhe as evidências, disse ele, mas depois disseram-me que o vosso dracar se preparava para partir. Fungou. Só os culpados fogem. Glomir nada disse, limitando-se a fitá-lo com um olhar inexpressivo e desprovido de emoção. Entrega-me o sulis, disse Jaromir. Sê sensato. Salva os teus guerreiros, e o teu navio. Olhou para trás, para um par de cavaleiros à entrada do pontão, ambos à espera, com tochas acesas. Varg viu figuras a moverem-se no lobo do mar. Deves ter passado demasiado tempo ao sol, se julgas que entregaria um dos meus, rosnou-lhe Glomir, a abanar a cabeça. Não. Segurou o machado longo nas duas mãos, diante do corpo, com o escudo manchado de sangue ainda às costas. Um tremor nos lábios de Jaromir e em seguida o seu arco ergueu-se, sendo retesado e solto mais depressa do que o olhar de Varg era capaz de seguir. Ouviu-se um silvo de ferro atravessar o ar, um estalido e a flecha caiu, partida ao meio, aos pés de Glomir, cujo machado longo lhe oscilava nas mãos.
Um momento estático em que Jaromir e os seus Druzina fitavam a cena, boquiabertos, e depois Jaromir deitou a mão a um punhado de flechas. Disparar! Gritou, ao que 40 ou 50 flechas se soltaram dos arcos. Guerreiros dos Jurados de Sangue saltaram para a frente, com os escudos a cerrarem-se em volta do chefe. Varg viu Einar e Hiali, bem como muitos outros, curvados atrás dos escudos, a proteger o chefe. Caíam flechas como granizo, a embater na madeira de tilha, e ouviu-se um grito. Einar endireitou-se e atirou uma lança, que voou pelo ar e atingiu o peito de um guerreiro Druzina, arrancando da sela com um jorro de sangue. Jaromir guardou o arco no estojo que tinha cinta e sacou do sabre. Soltou um berro intraduzível por palavras e esporeou o cavalo, com os guerreiros atrás de si a seguirem-no de um salto, baixando as lanças. Parede de escudos! Bradou Glomir. À volta de Varg, guerreiros moveram-se e uniram-se, erguendo os escudos uns contra os outros. Ali parado, de escudo ao alto, ele não sabia o que fazer. Um estrondo ressoava à frente da parede, vibrando até onde Varg se encontrava. Cavalos e guerreiros gritavam, aço embatia. Ouviu cascos atrás de si, virando-se, viu mais guerreiros montados a cavalgar velozmente pela doca na direção deles, as lajes a chisparem debaixo dos cascos. Cuidado! Avisou Svika ao lado de Varg, e uma fila de guerreiros na retaguarda da parede de escudos voltou-se e realinhou-se para enfrentar aquele novo inimigo. Elmo, gritou-lhe. Varg apercebeu-se de que era o único dos Jurados de Sangue que não afivelara o elmo. Remexeu no cinto, não conseguiu desafivelar a tira e desistiu. O estrépito de cascos não estava a ajudar. Olhou para cima, apercebeu-se de que estava vulnerável, com cavaleiros a carregarem contra si, sem pensar, pôs o escudo à sua frente, como Ria lhe ensinara. Um cavaleiro esporeou a montada na sua direção. Uma montanha de carne de cavalo lançou-se contra ele, com o guerreiro no seu dorso a cintilar devido a uma armadura escamada e a um sabre no ar. Varg fitava sua própria morte, vagamente ciente de que Svik gritava o seu nome e o chamava para que regressasse à parede de escudos. Era tarde demais. Tudo o que via era o rosto irado do guerreiro, de barba oleada e aço frio a brilhar. O tempo pareceu abrandar, os músculos nos ombros e no peito do cavalo a contrair, a expandir, e Varg desviou-se para o lado, de escudo bem erguido. O sabre embateu nele, com um baque oco e a força do golpe a repercutir-se pelos ossos até ao ombro, deixando-lhe o músculo dormente. Depois o cavaleiro passou e, instintivamente, Varg atacou com a lança, uma estocada forte apontada à cintura do cavaleiro. Deveria ter atravessado a cota de malha e a pele, e ter se cravado profundamente debaixo das costelas, mas em vez disso a lança resvalou e caiu-lhe da mão. Fitou a arma, viu que não lhe tinha tirado a capa de couro da lâmina. À sua volta, os outros Druzina estavam a atirar-se contra Svik e a parede de escudos, com mais berros, mais gritos. Um jorro de sangue voou sobre a pedra cinzenta. Em seguida, o cavaleiro que o atacara puxou as rédeas e virou a montada, descrevendo um círculo pequeno. Sem pensar, Varg largou o escudo e correu contra o guerreiro. Saltou, agarrou um punhado da crina do cavalo e subiu para o dorso do animal, com o guerreiro Druzina a retorcer-se e a tentar atingi-lo com o sabre. Um cotovelo coberto de malha de ferro partiu-lhe o nariz, deixou-o a sangrar, mas Varg agarrou-se com um braço à volta do guerreiro enquanto a outra mão procurava o seax. Encontrou o punho de armação, tirou-o da bainha e espetou-o no fundo das costas do guerreiro, ao que as placas da couraça lamelar repeliram a lâmina. O seax raspou no ferro e gerou faíscas, até encontrar um intervalo mínimo onde fivelas e tiras de couro prendiam a couraça. A lâmina avançou, cortou lã e linho e penetrou a pele. Varg investiu com mais força, o guerreiro arqueou-se na sela com um grito que se tornava progressivamente agudo à medida que a lâmina se enterrava mais. Varg sentia as forças a abandonarem o cavaleiro e, com um último safanão, atirou-o para o chão de pedra, onde ficou a contorcer-se. Com a inspiração entrecortada, Varg deslizou para a cela e ali ficou, sem saber o que fazer. Nunca tinha montado um cavalo. Parecia muito mais alto ali de cima do que visto do chão, e sentia a potência do animal por baixo de si, os músculos a contraírem-se. À sua volta,
O combate estava no auge, cavalos a empinarem-se, a relinchar, e os jurados de sangue a manterem-se sólidos na sua parede de escudos. Umas quantas lutas isoladas, Edel e os seus cães a abaterem um cavalo. Pelo traseiro peludo de Bercir, que raio estás a fazer aí em cima? Perguntou-lhe Svik, com um sorriso selvagem no rosto salpicado de sangue. Varg limitou-se a fitá-lo. Soaram trompetas, guerreiros de escudos pintados de azul avançavam para as docas. Ali estava Jarl Logur, a bradar ordens, mas os combates já tinham cessado, e tanto os jurados de sangue como os Druzina fitavam o fiord. 3 enormes dracares guios deslizavam pela água, com trompetas a soar nos conveses. As velas negras ostentavam a imagem de uma águia, de asas abertas e a atacar com o bico e as garras. Até Varg sabia de quem era aquele estandarte. A rainha Elka chegará à liga. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Se você gostou, siga o canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito o projeto a crescer. Nos vemos no próximo episódio.